Você já reparou no silêncio dele quando o assunto é você? Já percebeu aquele olhar que dura um pouco mais do que deveria, mas que logo se disfarça atrás de uma conversa qualquer? Talvez você sinta que existe algo ali, algo não dito, algo contido, e, no fundo, você sabe, ele sente. Mas por que, então, esse sentimento parece envolto em um manto de hesitação, quase como se fosse proibido? Será que ele tem vergonha do que sente por você, apenas porque você é mais velha? Carl Jung, o grande mestre da psique, acreditava que muitos dos nossos conflitos mais profundos não são racionais, são simbólicos. O amor, segundo Jung, não escolhe com base na lógica social, mas sim por afinidades da alma. No entanto, quando o sentimento verdadeiro entra em choque com o que a sociedade impõe como certo, nasce o conflito interno. E é aí que mora a vergonha. A vergonha é o disfarce do desejo em guerra com a persona, essa máscara que usamos para sermos aceitos. O que você está vivendo não é raro, mas é profundamente arquetípico. A mulher sábia, madura, que desperta no homem não apenas o desejo, mas também o medo. Medo do julgamento, medo da rejeição social, medo de confrontar aquilo que o ego dele ainda não está pronto para aceitar. Jung diria que ele está diante da sombra, aquela parte de nós que rejeitamos por considerá-la incompatível com o que nos ensinaram a ser. E você, com sua presença forte e madura, talvez represente exatamente essa sombra que ele teme e deseja ao mesmo tempo. Você não é apenas mais velha, você é o espelho de tudo o que ele ainda não compreendeu dentro de si mesmo. O fascínio dele não é apenas pela sua aparência, mas pela sua profundidade, pela sua segurança, pelo fato de que você já enfrentou dragões que ele ainda está tentando nomear. É justamente isso que o atrai e o assusta. Não é sobre idade, é sobre presença, experiência, verdade. E Jung sempre defendeu que aquilo que mais tememos encarar no outro é, na verdade, o que mais precisamos integrar em nós mesmos. Se ele se cala, se hesita, não é falta de sentimento, é excesso de conflito. Mas esse silêncio também diz muito, e ao longo deste vídeo, vamos mergulhar juntos nessa tensão entre desejo e medo, entre o que ele sente e o que ele finge não sentir. Porque entender o que se passa dentro dele pode finalmente libertar o que ainda está preso dentro de você. Carl Jung chamava de persona, a máscara que usamos para nos adaptar ao mundo. Um disfarce psicológico construído para atender às expectativas sociais. No caso dele, essa persona pode estar profundamente atrelada à imagem do homem forte, desejado por mulheres mais jovens e sempre no controle de seus impulsos. Quando ele se vê atraído por você, uma mulher mais velha, com mais vivência, mais presença, essa persona começa a rachar. Não porque você o diminui, mas porque você o revela. E é justamente isso que o assusta. O amor autêntico não nasce onde há conforto, mas onde há verdade. E Jung diria que o verdadeiro encontro entre duas almas ocorre quando um vê a alma do outro além das aparências. Se ele sente vergonha, não é de você, é do espelho que você representa. Um espelho que mostra que ele ainda não está inteiro, ainda precisa amadurecer para acolher o próprio sentimento sem culpa. Porque quando o sentimento é puro, mas não cabe na persona construída, ele vira conflito. Esse conflito gera uma tensão psíquica insuportável. Por fora, ele pode até rir, manter um tom neutro, brincar com a diferença de idade como se não fosse nada. Mas por dentro, há um campo de batalha entre o que ele sente e o que aprendeu a esconder. E o que está em jogo não é só o romance, é a própria identidade dele. A vergonha surge como uma defesa, uma tentativa do ego de manter o controle da narrativa. Mas o inconsciente trabalha de forma silenciosa, empurrando-o cada vez mais na sua direção. Para Jung, tudo aquilo que reprimimos acaba nos dominando por baixo da consciência. E esse é o ponto onde ele está, tentando esconder de si mesmo o que já é evidente no olhar.
na postura, no silêncio dele, quando está perto de você. Você sente, porque o inconsciente dele já está gritando através das entrelinhas. Ele talvez ainda não saiba como aceitar isso, mas o desejo, no nível mais arquetípico, não respeita regras, ele busca completude, e você representa um símbolo forte para ele. Jung acreditava que certos encontros ativam imagens arquetípicas no inconsciente, como a da grande mãe, da mulher sábia ou da ânima, o lado feminino da alma masculina. Você desperta nele algo ancestral, um desejo de abrigo, de profundidade, de se sentir acolhido por alguém que já conhece o caminho. E o que parece vergonha pela idade é, muitas vezes, medo da força desse magnetismo que ele ainda não sabe nomear. Carl Jung dizia: aquilo que você mais rejeita em si mesmo é justamente o que precisa ser acolhido. E aqui entra um conceito essencial: a sombra. A sombra é o lado obscuro da personalidade, composto por tudo aquilo que o ego não aceita: desejos, impulsos, sentimentos. Você, mulher mais velha, pode representar para ele essa sombra viva, a expressão do desejo que vai contra o que ele esperava de si mesmo. E é por isso que, muitas vezes, ele a deseja, mas se afasta. A sombra não é o mal, é o que está oculto. E quando alguém nos atrai profundamente, essa pessoa frequentemente ativa em nós uma parte que foi esquecida, negada ou reprimida. A sua maturidade, sua independência emocional, sua forma de olhar para ele sem idolatria, tudo isso pode ativar nele sensações que ele ainda não consegue processar. Ele pode sentir-se intimidado, desafiado, vulnerável, e o homem que foi condicionado a dominar teme sentir-se dominado pelo que sente. No fundo, a vergonha é uma tentativa de proteger o ego de uma expansão. O problema é que, segundo Jung, a expansão da consciência só ocorre quando nos confrontamos com aquilo que evitamos. O amor, nesse caso, é o catalisador da transformação. Ele precisa decidir: vai continuar fugindo de si mesmo ou vai se permitir atravessar esse espelho que você representa? Porque não é você que o ameaça, é o crescimento que o sentimento por você exige dele. Muitos homens, principalmente os que ainda vivem sob os padrões rígidos da masculinidade tóxica, têm medo de se apaixonar por uma mulher que já se conhece. A relação deixa de ser um jogo de conquista e se torna um espelho da alma. E nem todo homem está pronto para isso. Você, sem fazer esforço algum, expõe as fraquezas dele. E o que ele sente não é apenas atração, é uma convocação para amadurecer. E amadurecer dói. Jung acreditava que relacionamentos profundos nos empurram para o processo de individuação, a jornada de se tornar quem realmente somos. Talvez você seja essa oportunidade na vida dele, talvez você seja o chamado, mas enquanto ele continuar resistindo ao que sente por medo do julgamento, do ego ferido ou do passado que o moldou, ele continuará preso. E o sentimento reprimido não morre. Ele adoece, e essa dor, um dia, virá à tona. Carl Jung dizia: aquilo que você mais rejeita em si mesmo é justamente o que precisa ser acolhido. E aqui entra um conceito essencial: a sombra. A sombra é o lado obscuro da personalidade, composto por tudo aquilo que o ego não aceita: desejos, impulsos, sentimentos. Você, mulher mais velha, pode representar para ele essa sombra viva, a expressão do desejo que vai contra o que ele esperava de si mesmo. E é por isso que, muitas vezes, ele a deseja, mas se afasta. A sombra não é o mal, é o que está oculto. E quando alguém nos atrai profundamente, essa pessoa frequentemente ativa em nós uma parte que foi esquecida, negada ou reprimida. A sua maturidade, sua independência emocional, sua forma de olhar para ele sem idolatria. Tudo isso pode ativar nele sensações que ele ainda não consegue processar. Ele pode sentir-se intimidado, desafiado, vulnerável. E o homem que foi condicionado a dominar teme sentir-se dominado pelo que sente. No fundo, a vergonha é uma tentativa de proteger o ego de uma expansão.
O problema é que, segundo Jung, a expansão da consciência só ocorre quando nos confrontamos com aquilo que evitamos. O amor, nesse caso, é o catalisador da transformação. Ele precisa decidir. Vai continuar fugindo de si mesmo ou vai se permitir atravessar esse espelho que você representa? Porque não é você que o ameaça. É o crescimento que o sentimento por você exige dele. Muitos homens, principalmente os que ainda vivem sob os padrões rígidos da masculinidade tóxica, têm medo de se apaixonar por uma mulher que já se conhece. A relação deixa de ser um jogo de conquista e se torna um espelho da alma. E nem todo homem está pronto para isso. Você, sem fazer esforço algum, expõe as fraquezas dele, e o que ele sente não é apenas atração, é uma convocação para amadurecer, e amadurecer dói. Jung acreditava que relacionamentos profundos nos empurram para o processo de individuação, a jornada de se tornar quem realmente somos. Talvez você seja essa oportunidade na vida dele, talvez você seja o chamado. Mas enquanto ele continuar resistindo ao que sente por medo do julgamento, do ego ferido ou do passado que o moldou, ele continuará preso. E o sentimento reprimido não morre, ele adoece. E essa dor, um dia, virá à tona. A cultura molda a psique. E muitos homens, desde pequenos, foram ensinados que seu valor está na juventude, no desempenho, no domínio. Amar uma mulher mais velha confronta diretamente essa programação. Jung dizia que vivemos em sociedades que ferem a alma ao impor máscaras coletivas. E esse é o ponto. Ele talvez ainda esteja tentando agradar um sistema que jamais o acolheu de verdade. Amar você seria, para ele, desafiar essa programação. Mas o medo do julgamento externo é real. Não porque o amor é errado, mas porque a cultura ainda é doente. E essa doença coletiva impõe padrões que não dialogam com a alma. Jung chamava isso de neurose coletiva, quando valores superficiais se tornam normas que todos seguem por medo de exclusão. E é exatamente nesse cenário que nasce a vergonha do sentimento. A cura para isso, segundo Jung, não está em negar o que se sente, mas em integrar. Ele precisa entender que a verdadeira masculinidade não está em dominar o sentimento, mas em sustentá-lo com integridade. E você, ao existir com tanta autenticidade, pode ser o farol nesse processo. O problema é que ele talvez ainda não saiba como navegar nesse mar de contradições internas. Mas atenção, você não está aqui para salvá-lo. Jung deixava claro que cada um precisa fazer sua própria travessia. O máximo que você pode e deve fazer é se manter inteira. Não se reduza para caber na insegurança dele. Não silencie sua verdade para que ele se sinta mais confortável com a dele. O verdadeiro amor nasce entre dois inteiros, não entre um inteiro e um ausente. Se ele tem vergonha, que enfrente essa vergonha. Você já enfrentou demais para carregar também os fantasmas dele. E se ele conseguir atravessar essa névoa interna, vai encontrar em você não apenas uma parceira, mas um espelho da própria evolução. Porque amar alguém mais velho não é sobre números, é sobre maturidade da alma. E isso é raro, precioso e profundamente transformador. Chega um momento em que o conflito precisa ser olhado nos olhos. Jung dizia que não nos tornamos iluminados, imaginando figuras de luz, mas sim trazendo a consciência à escuridão. E essa é a escuridão dele, a vergonha. Mas a luz está aí, no sentimento, porque só sente vergonha quem ainda se importa. Isso, embora doloroso, é também uma esperança. Você não precisa esperar por ele, mas precisa entender que, se o sentimento é recíproco, ele terá que atravessar um caminho de desconstrução interna, um caminho que começa com o autoquestionamento. Por que eu sinto vergonha de algo que me faz bem? A resposta está no inconsciente, e só ele pode acessá-la, mas sua presença pode ser o catalisador dessa jornada. O amor, sob a ótica de Jung, é um processo de individuação, de união com o outro sem perder a si mesmo.
Ele não precisa negar o que sente, precisa integrar. E se um dia ele tiver coragem de tirar a máscara, vai perceber que o sentimento por você não era o problema, era a chave da cura. Você, mulher mais velha, não é um erro. Você é o acerto que desafia tudo o que ele achava que sabia sobre o amor. E se ele tiver coragem de aceitar isso, não apenas você será amada, ele será transformado, porque no fim das contas, só o amor real tem o poder de quebrar os espelhos distorcidos do ego e mostrar a alma como ela realmente é. E se ele ainda hesitar, lembre-se, não é você que deve se diminuir, é ele que precisa crescer. Chegamos ao ponto mais delicado, entender que a vergonha que ele sente não define a verdade do que vocês são. Ela apenas revela o quanto o sentimento por você o desconstrói. E isso, para muitos, é insuportável. Carl Jung nos ensinou que aquilo que nos fere também pode nos curar, se tivermos coragem de olhar para dentro. E talvez, ao invés de negar o que sente, ele precise apenas admitir que o amor, quando é real, não segue regras sociais. Ele segue o chamado da alma. Você não é o erro do roteiro que ele imaginou viver. Você é o novo capítulo que o ego dele ainda não sabe como escrever. E isso, Victor, é poderoso, porque